agora pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, não me falta nada. Me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Mesmo que eu tivesse de andar por um vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa, aos olhos dos meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Salmo 22. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Nós pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sintonia Redentorista. Comunicando. Padre Américo de Oliveira, missionário redentorista. Estimados ouvintes da Rádio Educadora, bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa saudação de paz. Expresso aqui a minha alegria por estarmos juntos mais uma vez no Sintonia Redentorista. Hoje é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas. É o Domingo do Bom Pastor. O evangelista Mateus nos conta que Jesus andava por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda espécie de doenças e enfermidades. Vendo aquelas multidões, teve compaixão delas, porque andavam desanimadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Disse então aos discípulos: a messe é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da messe que mande mais trabalhadores para a messe. Você reza pelas vocações sacerdotais e religiosas? O Papa Emérito Bento XVI afirmou em uma de suas mensagens que quando um discípulo de Jesus aceita o chamado de Deus para dedicar-se ao sacerdócio ou à vida consagrada, manifesta um dos mais maduros frutos da comunidade cristã, que ajuda
a olhar com grande confiança e esperança para o futuro da igreja e seu compromisso com a evangelização. Afirma ainda que a oração constante e profunda faz crescer a fé da comunidade cristã na certeza sempre renovada de que Deus nunca abandona o seu povo e que o sustenta, suscitando vocações especiais para o sacerdócio e para a vida consagrada, que sejam sinais de esperança para o mundo. Estimados ouvintes, a vocação é, antes de tudo, dom da graça de Deus. É iniciativa dele, é ele em quem nos chama, mas precisamos rezar e que nossas comunidades sejam terreno fértil para o despertar e o desabrochar das diversas vocações, de modo especial das vocações sacerdotais e religiosas. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande, mas poucos os operários. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. Peço, Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve porque não se fala, e falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala. Pastores e animadores pra incentivar o teu povo a falar. Falta luz porque não se acende porque faltam sonhos, e falta esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista. Estimados ouvintes, nós estamos vivenciando um momento difícil, delicado em nosso país. Por isso, quero compartilhar com vocês alguns trechos da nota da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sobre a reforma da Previdência. A nota afirma os seguintes elementos, entre outros. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a Previdência seja um direito social dos brasileiros e brasileiras. Não é uma concessão governamental ou um privilégio. Os direitos sociais no Brasil foram conquistados com intensa participação democrática. Quaisquer ameaça a eles merece imediato repúdio. Abrangendo atualmente 2/3 da população economicamente ativa,
Diante de um aumento de sua faixa etária e da diminuição do ingresso no mercado de trabalho, pode-se dizer que o sistema de previdência precisa ser avaliado e, se necessário, posteriormente adequado à Seguridade Social. O debate sobre a previdência não pode ficar restrito a uma disputa ideológico-partidária, sujeito a influências de grupos dos mais diversos interesses. Quando isso acontece, quem perde sempre é a verdade. O diálogo sincero e fundamentado entre governo e sociedade deve ser buscado até a exaustão. Convocamos os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se mobilizarem ao redor da atual reforma da Previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso povo, principalmente para os mais fragilizados. Portanto, ouvintes, participemos, entendamos o processo e reivindiquemos os nossos direitos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista. Nós estamos no mês de maio, é o mês de Nossa Senhora. A Virgem Maria é a mãe de Jesus Cristo e nossa mãe. Maria é a nossa intercessora. Santo Afonso de Ligório, grande devoto de Maria, afirmou que um devoto de Maria nunca se perde. Por quê? Porque ela sempre nos conduz a Jesus. Em Maria, tudo se refere a Jesus. O Papa Francisco afirma que Maria é modelo de caridade. De que modo Maria é para a Igreja um exemplo vivo do amor? Pergunta o Papa Francisco. E ele mesmo continua. Pensemos em sua disponibilidade para com a prima Isabel. Visitando-a, a Virgem Maria não lhe levou somente uma ajuda material, também isso, mas levou Jesus, que já vivia em seu ventre. Levar Jesus àquela casa queria dizer levar alegria, a alegria plena. Que Nossa Senhora interceda por todos nós. Quando eu me sinto aflito, Nossa Senhora da Paz me dá sua mão, me acalma, tranquilidade me traz. Se uma lágrima me rola e o pranto eu não contenha, choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora de Fátima, peço que a alegria venha. Se o perigo me preocupa, eu tenho fé, não me alarmo. Tenho meu escapulário, Nossa Senhora do Carmo. Senhora dos navegantes, da boa viagem me guia. Pelos ares, terra e mares, me ampara, me auxilia, me livra das tempestades, Nossa Senhora da Guia. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus, todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus, todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Sou romeiro e no seu dia, na multidão, mãe querida, me ajoelho e rezo, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Glória, de Lourdes de Nazaré, Virgem Santa da Saúde, da Boa Nova e da Fé. Minha mãe, tanta bondade, hoje eu sei bem o que é. Nossa Senhora das Graças, da confiança e da luz, Senhora da Lampadosa, rogai por nós a Jesus. Virgem Esposa Imaculada, do Espírito Santo adorável, Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável.
Nossa Senhora do Brasil, do seu povo inseparável. Senhora da Rosa Mística, das Dores da Conceição, de Guadalupe, Medjugorje e do nosso coração. Minha Mãe Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma Mãe de Deus. Minha Mãe Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma Mãe de Deus. Minha Mãe Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma Mãe de Deus. Minha Mãe Nossa Senhora, somos todos filhos seus. A Palavra de Deus. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Os ladrões só vêm para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, Eu nada previa de uma grande missão. eu me encantei, me apaixonei. O barco larguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim.
Um mundo como qualquer outro mundo. O Senhor me elegeu para uma grande missão. Um povo como qualquer outro povo. O Senhor me enviou para uma grande missão. Eu não resisti, eu quase morri. Chorei e sorri por uma grande missão. A vida arrisquei, eu tudo deixei. E a cruz carreguei por uma grande missão. Eu disse sim ao Senhor, eu disse sim por amor. Pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim ao Senhor, eu disse sim por amor. Pronto pra ir eu estou para uma nova missão. Por uma grande missão, por uma nova missão. Por uma grande missão. O evangelho que nós acabamos de ouvir é escrito por São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O padre José Bortolini fez um comentário muito interessante que nos ajuda a entender o contexto. Os pastores, donos de um punhado de ovelhas que conheciam pelo nome e características, reuniam à noitinha, num único curral, as criações. Esse curral era cercado por uma taipa de pedras, com uma porta onde ficava o vigia noturno. De manhã, cada pastor se apresentava, chamava as ovelhas pelo nome, essas reconheciam a voz de seu pastor e saíam. Cada um deles caminhava à frente delas, conduzindo-as às pastagens. Estimados ouvintes, e através das Sagradas Escrituras, percebemos que o próprio Deus se compara a um pastor que guia, protege, ampara e alimenta seu povo. Dando sequência ao trecho do Evangelho que ouvimos, Jesus afirma: eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Precisamos escutar a sua voz e segui-lo sem medo. Todo cristão recebe de Jesus, o bom pastor, a missão de ser um pastor. Pastores são o Papa, os bispos, padres, religiosos, religiosas, as pessoas que desempenham um serviço na família, na sociedade, no ambiente de trabalho, também na igreja, através das pastorais, movimentos. Peçamos a Jesus, o bom pastor por excelência, que nos dê a graça de sermos fiéis à nossa missão de pastores. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. A vida com arte.
Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, a vida com arte. Hoje, segundo domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas. E aqui está conosco o seminarista redentorista Tiago Costa, que inclusive é natural de Coronel Fabriciano. Tiago, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Sintonia Redentorista. Olá, bom dia, obrigado. Tiago, gostaria que você compartilhasse conosco como que era a sua experiência como jovem antes de entrar para o seminário, participando das comunidades, grupos jovens, enfim, como que eram as suas atividades pastorais? Bem, no início da minha juventude, sempre fiz parte de alguns grupos de jovens, fiz parte durante muito tempo da Juventude Missionária Redentorista, Jumire. Também destaco o meu trabalho, a minha participação nos Missionários Leigos Redentorista. Ou seja, eu fiz alguns trabalhos sempre voltados aí a ajudar as comunidades, a ajudar a juventude, também as pastorais, sempre ajudando aí o povo de Deus que sempre caminhou comigo e a gente sempre junto fez um trabalho muito bonito e muito bacana. Ô Tiago, hoje é o dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. A vida no seminário é uma vida profunda, intensa, trabalha todas as dimensões do ser humano, mas eu gostaria que você destacasse alguns elementos que você julga mais importantes para os nossos ouvintes. Como que é a vida no seminário? Hoje eu faço filosofia, estou no 3º ano de filosofia. A filosofia consegue abrir os olhos diante do mundo, né? A gente aprofunda cada vez mais academicamente nesse âmbito filosófico, mas também o seminário me ajuda na dimensão humana, o convívio com os meus colegas, me ajuda na dimensão espiritual, sempre amadurecendo a minha fé, enriquecendo a minha fé e também me ajuda no trabalho pastoral, continuando os trabalhos pastorais junto ao povo de Deus. Ô Tiago, pode acontecer que algum dos ouvintes que estejam nos ouvindo, jovens, possam ter o interesse de conhecer melhor a vocação religiosa, o desejo de ser um padre, um irmão redentorista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para estes jovens. A você, jovem, que tem esse desejo, que você realmente faça um acompanhamento muito bom de amadurecimento, que você possa ter coragem de avançar mesmo por águas mais profundas nesse caminho redentorista. A você eu encorajo, porque no início realmente a gente sente um pouco de medo, um pouco de vergonha, mas que você possa com muita força, com muita fé, avançar nesse desafio, né? Se entregar realmente a esse caminho vocacional, que é um caminho tão bonito, é tão bacana, é tão bom estar junto de Deus, junto do povo, junto da igreja, ajudando, crescendo e também sendo cada vez mais uma base para as pessoas que caminham junto com a gente nesse mundo. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Com certeza os nossos ouvintes vão acompanhá-lo com as suas orações. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço. Muito obrigado. Estamos sós, só sempre sozinhos. Ser é ser um só. Somos se sentimos. Água mata a sede, filtro, asfalto líquido, vidro sobre peixe, chão inverso, piso, ilumina a esmo, breu do infinito, rio sem margem e peso, mar, o lar do pingo.
totalmente sozinhos. Ser é ser um só. Somos se sentimos. Água viva queima, vem do invisível, perto escorre lenta, beira sem perímetro, riso reto crespo, áspero ladrilho, quieto azulejo, barco do ar profundo. Não estamos sós, só sempre sozinhos. Ser é ser um só. Somos o que sentimos. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, a vida com arte. Hoje é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas. E há pouco nós conversamos com o seminarista Tiago Costa e agora nós temos a alegria de ter um outro seminarista que também se chama Tiago, é o Tiago Gomes, natural de Lagoa Dourada, Minas Gerais. Tiago, bom dia, seja bem-vindo ao Sintonia Redentorista. Bom dia, muito obrigado. Ô, Tiago, gostaria que você também falasse um pouquinho da sua história. Antes de entrar para o seminário, você participava da sua comunidade, da igreja. Que trabalhos pastorais você exercia lá? Bom, eu comecei na minha paróquia com os trabalhos de acólito, era acólito lá na paróquia. Depois, com o passar do tempo, participei de um grupo de jovens que chama Pós-Emaús. E antes de entrar no seminário, eu também participei da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Isso, e participava mais alguma pastoral, Tiago? Além dessas? Não, foram só essas mesmo. Ô, Tiago, e hoje é o dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Como que está sendo para você a experiência de estar no seminário dos Redentoristas, agora na filosofia, né? Isso, eu destaco um lado muito importante, que é os estudos acadêmicos, que estou no primeiro ano de filosofia, e não só também, mas a formação redentorista, que é toda uma formação humana, muito bem trabalhada, e também a dimensão espiritual, que temos aqui o acompanhamento com todo o âmbito que nos ajuda no lado espiritual, e também destacar as pastorais que participamos aqui. Então tudo ajuda no crescimento e no amadurecimento durante todo o caminhar na vida, no segmento ao Redentor, né? Então eu destaco esses lados, que é o pastoral, o acadêmico e também a formação humana, que é muito bem trabalhada aqui no Redentorista. Ô, Tiago, neste dia dedicado à oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para algum jovem que esteja nos acompanhando, que esteja interessado também em conhecer melhor os redentoristas ou a vocação sacerdotal, que você deixasse uma mensagem para eles. Sim, muito bom. Aos jovens que sentem esse desejo de seguir ao chamado, devem, assim como Maria disse sim a Deus, nós também temos que dar o nosso sim. Muitas das vezes tem as dificuldades, mas é um caminho muito bonito, muito belo, e com certeza, se você dá no seu sim, tem uma grande oportunidade de um crescimento muito grande. Então eu destaco essa questão da coragem de dizer sim e vir fazer parte da nossa família. Ô, Tiago, muito obrigado pela sua presença no Sintonia Redentorista. Com certeza os nossos ouvintes vão acompanhá-lo com as suas orações. Muito obrigado, felicidades na caminhada. Obrigado, um abraço a todos.
Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham pelo programa Sintonia Redentorista na Rádio Educadora AM 1010. Programa apresentado pelo nosso provincial Padre Américo de Oliveira. Eu sou o Padre Michael e, falando de Roma, trago sempre alguma reflexão para a nossa vida, uma reflexão sobre um tema da atualidade, sobre um tema da nossa espiritualidade. E hoje, meus queridos, dia 7 de maio, quero refletir com vocês sobre a mensagem do Papa Francisco para o 50º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Sabe quando? Hoje. Hoje é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Dia 7 de maio de 2017, 54º dia. O tema escolhido para este dia é Impelidos pelo Espírito para a Missão. A mensagem foi escrita no dia 27 de novembro do ano passado, primeiro domingo do Advento. E sempre, como vocês sabem, essas mensagens preparam aquilo que o Papa meditou, junto com tantos outros, prepara a dinâmica desse dia. Bom, o ponto que eu quero chamar a atenção para você, a atenção de vocês, é a missionariedade, a dimensão missionária da vocação cristã. O Papa deixa muito claro, recorda que ser missionário não é um adereço, um ornamento à vida cristã, uma coisa que a gente pode colocar e tirar à vida cristã. Pelo contrário, ela está no âmago da própria fé. É uma realidade que nasce do nosso próprio batismo. Como batizados em Cristo, imersos no corpo de Cristo, nós somos enviados ao mundo como profetas da palavra e testemunhas do amor do Senhor. Papa Francisco recorda a exortação Evangelii Gaudium, número 21, dizendo que a alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. Nós somos enviados ao mundo para pregar, para levar a boa nova. E nessa dimensão missionária eu me recordo sempre de Francisco de Assis. Quando a gente fala em pregar a missão, ou melhor, em pregar a palavra, em pregar o Evangelho, quando a gente fala da nossa missão, eu me lembro de Francisco de Assis, que tem uma frase muito bonita, onde ele diz que sempre devemos pregar o Evangelho. E se for necessário, nesta pregação, utilizemos as palavras. A pregação nem sempre é um discurso muito bem construído diante dos outros, utilizando belas palavras. A missão, na maior parte das suas vezes em que ela acontece nas nossas vidas, é o viver em Cristo. A maior parte da nossa missão é viver cotidianamente diante do Senhor. Na dinâmica dos ministérios dentro da igreja, cada cristão batizado é chamado a viver a realidade do Cristo e testemunhar essa realidade aonde ele estiver, na maneira em que ele realiza a sua vida, realiza a sua vocação. Hoje, rezando pelas vocações presbiterais e religiosas, nós nos voltamos para o ministério ordenado e também para aqueles que escolhem viver a radicalidade do batismo em uma ordem religiosa, em uma comunidade religiosa. Cada comunidade religiosa tem o seu carisma. O ministério presbiteral, diaconal e episcopal, os ministérios ordenados, têm o seu carisma, o seu jeito próprio de viver essa missionariedade. Devemos, com o coração pleno de coragem evangélica, levar
o Evangelho aonde estivermos. Nessa mensagem nós temos algumas questões que o Papa Francisco coloca como interrogações que temos quando falamos de missão cristã. O que significa ser missionário do Evangelho? Quem nos dá a força e a coragem do anúncio? Qual é a lógica evangélica em que se inspira a missão? Papa Francisco nos diz que podemos dar a resposta a essas questões contemplando 3 cenas do Evangelho. O início da missão de Jesus na sinagoga em Nazaré, no capítulo 4 de São Lucas, o caminho que ele fez ressuscitado junto com os discípulos de Emaús e, por último, a parábola da semente. Discípulos de Emaús, capítulo 24 de Lucas, e a parábola da semente, capítulo 4 de Marcos. Jesus é ungido pelo Espírito enviado, capítulo 4 de Lucas. Entender que nós também, como batizados, somos ungidos pelo Espírito e enviados para anunciar a palavra. Em Emaús, Jesus vem se colocar ao nosso lado no caminho. É Jesus que se faz companheiro de caminhada, no caminho da nossa vida, na estrada da nossa vida, e nós vamos ouvindo da sua voz e reconhecendo quando o pão é partilhado, quando a Eucaristia acontece. Na liturgia da estrada, olha que termo bonito que o Papa Francisco utiliza. Quando nós nos deixamos transformar, modelar no caminho da vida, na estrada da vida, nós vamos reconhecendo Jesus e anunciando. E é Jesus quem faz germinar a semente, capítulo 4 de Marcos. É pela graça do Espírito, na força do ressuscitado, que o reino de Deus, como uma pequena semente, vai germinando no mundo. Quando nós nos deixamos na liturgia da estrada, reconhecemos nos profetas e testemunhas, a pequena semente, pela graça de Deus, pela força do Espírito, vai se transformando em grande árvore, que pode dar frutos para o mundo. Com essa confiança, guiados pela ação silenciosa do Espírito Santo, nós somos chamados a viver a nossa missão nos carismas específicos. Os leigos como os leigos e os religiosos nos carismas específicos aos quais são identificados em suas comunidades. O ministério ordenado no carisma específico que ele tem, de celebrar a Eucaristia, acolher na penitência, confortar no momento de dor, enfim, santificar, ensinar e conduzir a comunidade cristã. Maria Santíssima é o exemplo, o lugar essencial da onde a gente pode perceber uma pessoa em Cristo conduzida, vivendo profundamente a sua missão. Meus queridos, fiquem com Deus, fiquem em paz e que a graça do Senhor possa acompanhá-los sempre. A gente se encontra no próximo final de semana. Hoje, antes de ir dormir ou durante o seu dia, quando for fazer a sua oração, lembre-se de todos aqueles vocacionados do reino, em específico dos que são chamados aos ministérios ordenados e à vida religiosa. Lembre-se de tantos homens e mulheres que se dedicam na construção do reino. Nesses ministérios específicos, eleve a Deus uma pequena prece. E mais do que elevar a prece, crie uma cultura vocacional, uma cultura que possa ajudar a nascer no seio da sua comunidade, da sua família, novos vocacionados. Para os ministérios ordenados, para as famílias religiosas, para a igreja em geral. Grande abraço, fique com Deus. Atenda o chamado em seu coração, venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista, a escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer em muitas vidas. Venha seguir o Redentor. Seja um missionário redentorista. Secretariado Vocacional, Bairro Planalto, Belo Horizonte. 31 34 94 45 19 ou acesse vocacionalredentorista.com.br. Missionário redentorista. Se ouvires a voz do vento No programa Sintonia Redentorista, cantando nossa vocação. A decisão é tua. Prezados jovens que nos acompanham através da Rádio Educadora, hoje é o Dia Mundial
de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. É o domingo do Bom Pastor. Você já discerniu a sua vocação? Entre em contato conosco. Queremos lhe ajudar a perceber melhor a sua vocação. Então, escreva para contato@vocacionalredentorista.com.br. Repetindo, contato@vocacionalredentorista.com.br. Esperamos a sua comunicação. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei. E eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo, e o livro da vida eu li. E
E em cada menina moça, em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será semente de eterna paz. Eu sonho que a minha gente será semente de eterna paz. Atenda ao chamado em seu coração, venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer. Muitas vidas. Venha seguir o Redentor. Seja um missionário redentorista. Secretariado Vocacional, Bairro Planalto, Belo Horizonte. 31 3494 4519 ou acesse vocacionalredentorista.com.br. Missionário redentorista. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Momento Mariano. Ouvintes da Rádio Educadora do Sintonia Redentorista, neste momento mariano, no domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, rezemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelas vocações. Maria, Senhora Nossa, Mãe de Deus que é Jesus, os tempos são de muitas mudanças e precisamos de uma nova evangelização. Maria, perpétuo socorro do povo de Deus, cuida de teus missionários redentoristas, que aconteça uma primavera de vocações missionárias nos estados de Minas, Rio e Espírito Santo. Nossa Senhora, madrinha de nossa gente, traze para as famílias um gosto bom pelas coisas de nossa fé, nossa igreja, nossa redenção. Toca o coração de muitos jovens para gastarem sua vida como missionários, fazendo nosso povo amar Jesus. Maria, aconteça com tua ajuda, graças e proteção, um tempo novo de missões populares, esta festa de nossa redenção, que fortalece nossa alegria de crer, nossa fidelidade de ser igreja, nosso empenho por um mundo mais parecido com o sonho de Deus, nosso Senhor. Mãe do perpétuo socorro, toma conta de nós. Estimados ouvintes, estamos encerrando mais um Sintonia Redentorista. Fiquem com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e até o próximo domingo, se Deus quiser. Nunca me esqueço, Maria, teu jeito sereno de ser. Recordo teu sim generoso, olhar gracioso de mãe e mulher. Bem-aventurada Maria, contigo aprendi a viver. E hoje eu respondo meu sim sem medo, eis-me aqui pra viver só de amor.
Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar que o amor não tem fim, sendo fiel na sua missão. Vocação é deixar tudo e partir, é tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus. Te vejo, bendita Maria, tão pura e tão cheia de luz, Rainha da paz, Mãe da Igreja, amor e beleza do Deus Salvador. Humilde e serena Maria, contigo aprendi a viver, e hoje encontrei na verdade a felicidade de amar e servir. Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar que o amor não tem fim, sendo fiel na sua missão. Vocação é deixar tudo e partir, é tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus. Na paz infinita do Cristo Jesus. Na paz infinita do Cristo Jesus. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.